Queridos, nós estamos aqui numa outra minissérie, eu gosto desse termo, que a gente está falando um pouco sobre a vida de Jesus, né? A gente está falando como que Jesus, ele se mostrou ser Deus e se mostrou ser homem ao mesmo tempo. Já está mais do que estabelecido que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Isso é um mistério, porque não é uma conta de matemática tão lógica assim. Jesus não é 50% Deus ou 50% homem, ou 70% Deus, 30% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Isso para nós é um mistério, né? É como tentar colocar, para que a gente possa entender, é como se a gente tentasse colocar dois objetos no mesmo espaço ao mesmo tempo, sem perder a sua integridade. Isso é muito difícil para a nossa mentalidade, diante de algo que é físico, diante do que é material. Então, quem dirá quanto ao ser de Jesus Cristo, né? Mas é importante que saibamos disso. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E na aula passada, uma das partes sobre a vida de Jesus, a gente falou sobre a sua ressurreição. A gente falou um pouco sobre a doutrina da ressurreição também, não apenas de Cristo, mas também da ressurreição dos mortos, né? No último dia, a gente falou um pouco disso. Um assunto maravilhoso, é um assunto talvez mais importante da nossa fé, que é a ressurreição. Se não há ressurreição de Cristo, não tem como ter cristianismo, não tem como a gente crer numa vida de esperança, numa vida futura. Então sim, a doutrina da ressurreição é, de fato, se não for a principal doutrina, é uma das principais doutrinas. Isso precisa estar estabelecido muito claro na nossa mente. E hoje nós vamos falar sobre uma outra parte da vida de Cristo como Deus homem. A gente vai falar um pouco sobre a sua ascensão, né, de quando ele subiu aos céus, e também nós vamos falar um pouco sobre sobre a exaltação de Cristo a estar à direita de Deus. E vamos entender alguns termos que a Bíblia trata sobre isso, né? Então, mais propriamente, nós vamos estar falando sobre a pergunta de números 53 e 54 do nosso Catecismo Maior de Westminster. E para iniciarmos esse momento, quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 12. O texto vai estar sendo projetado, tá bom? E eu gostaria de pedir para algum dos irmãos lerem para nós aqui. Se alguns irmãos estiver à vontade. Efésios 4, de 8 a 12. Até o versículo 12, pode ser, presbítero? Ah, tá, não foi lá ainda. Perfeito. Aqui a gente vê... Obrigado, presbítero, pela leitura. Aqui a gente vê essa passagem, um relato, né, do apóstolo Paulo falando sobre a ascensão de Cristo, né? E por que isso aconteceu, o seu propósito. E é interessante, eu gosto de fazer esses parênteses para que a gente refresque a nossa mente. O texto que o apóstolo Paulo ali, ele cita no versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, é um texto que se encontra lá no Salmo de número 68, versículo 18. Ou seja, é um salmo, é um texto poético que também está falando sobre a obra de Jesus Cristo, a sua ascensão. É importante a gente lembrar disso. É importante a gente lembrar de que o Antigo Testamento está falando de Jesus. O Antigo Testamento, ele está a todo momento apontando para Cristo. E aqui é muito emblemático, né? É muito claro, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons
aos homens, né? Antes de nós entendermos mais sobre o propósito de Jesus ter ascendido aos céus dessa forma, a gente precisa entender algumas coisas. Eu gostaria de pedir então para algum dos irmãos ler para mim, aqui para a nossa turma, o texto que se encontra lá em Mateus 28, 18 a 20. E aqui nós vamos ver um grande mandamento que foi feito na ascensão de Cristo, que Cristo nos deu quando ele estava ascendendo aos céus, né? Mateus 28, 18 a 20. Um texto que muitos irmãos provavelmente conhecem, né? São os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Então aqui nós vemos essa mesma passagem, esse mesmo contexto, nós encontramos também lá em Marcos 16, 15 a 18, Lucas 24, 47, e em Atos, capítulo 1, versículo 8. Né? Nós encontramos esse relato lá, e Jesus aqui ele nos dá um grande mandamento, a grande comissão, né? Sobre e fazer discípulos em todas as nações. É importante, é até interessante, a gente está comemorando aí o aniversário do Cristo Nossa Canção, daqui a algumas semanas, né, Carla? A gente está comemorando o aniversário aí do Expressão de Louvor, e ontem nós tivemos uma festa maravilhosa aqui, que é da Festa das Nações, né? E nós falamos muito sobre missões, nós falamos muito sobre a importância de nós irmos ao mundo e falar do Evangelho, né? E é interessante que esse termo ide, né? As nossas traduções, elas não expressam muito bem o sentido que tem isso, mas ela tem um significado de indo, fazei discípulos. Enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos aqui vivendo, enquanto nós estamos onde estamos, nós devemos fazer discípulos, né? E o sentido de nações aqui não é um sentido de países assim fechados, com uma política e tudo mais. Porque volta e meia, nos últimos séculos pelo menos, até o século passado, na verdade, a gente viu que surgiu o país, foi embora o país foi dissolvido, outros países surgiram, né? E vira tudo uma bagunça. Mas o sentido aqui de nações é para que a gente vá e pregue para todo tipo de gente, que fale qualquer tipo de idioma, que tenha todo tipo de costume. É um sentido mais étnico, é um sentido mais de povo mesmo, de pessoas, de tipo de pessoas, né? E é importante isso, a gente saber que a ascensão de Cristo, a ida de Jesus aos céus, implica diretamente e de uma forma muito clara que o nosso ministério aqui, a nossa missão nessa terra é que enquanto Jesus não está mais aqui, e a gente já vai falar um pouco de como que Jesus está na glória com o Senhor, mas enquanto Jesus não está aqui fisicamente, nós como representantes de Cristo aqui na terra, precisamos exercer o papel fundamental de Cristo, que é levar a palavra a todo tipo de gente. Essa é a nossa grande missão. É isso que nós precisamos fazer. Nós aqui precisamos entender que os discípulos lá em Atos se alegraram quando eles foram açoitados por conta da sua fé, por conta da perseguição, eles se alegraram. E naquele momento eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque eles estavam seguindo os passos de um tal de Cristo. Eles estavam sendo imitadores de um tal de Cristo. E isso não muda para nós hoje. Como nós já vimos ao longo das aulas, o Novo Testamento acontece hoje ainda, né? Se os apóstolos, se os discípulos de Jesus ali na igreja primitiva exerciam um papel, exerciam uma função de serem impetuosos, de serem, até mesmo no livro de Atos a gente vê que eles eram chamados como aqueles que traziam transtorno, que traziam bagunça para o mundo. E nós hoje muitas vezes nós estamos acomodados, porque a gente se acostuma com a cultura. A gente se acostuma com a cultura anticristã que influencia, porque o apóstolo João fala que o espírito do anticristo está por aí. Está por aí. E esse espírito do anticristo influencia as culturas, influencia os governantes, influencia as pessoas, o espírito do anticristo. E nós precisamos perceber isso e não se acostumar. Nós precisamos ser
o anti-anticristo, que é sermos cristãos, aqueles que amam a Jesus e seguem e obedecem a Jesus. Então, nós já vemos de cara aqui, nós já vemos já de início, que a ascensão de Cristo, a exaltação de Cristo em sua ascensão é nisso também, já no início. Existe uma missão para nós que estamos aqui, né? Nós, não foi apenas, né, que Jesus, e é importante a gente entender isso, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu tinha aqui anotado como uma frase, e eu queria saber como que Jesus ele ascendeu aos céus. Como? Como que isso aconteceu? E eu queria ouvir um pouquinho dos irmãos. A gente sabe pelo relato bíblico como aconteceu, a narrativa ali, mas eu queria ouvir dos irmãos o momento ali, como que a Bíblia descreve isso, e como que a gente percebe essa ascensão e como que isso exaltou Jesus. Queria ouvir um pouco dos irmãos. A dona Clarice falou que queria estar lá, né? Olhando assim, né? Seria muito bom. Nossa, eu queria estar lá também. Contemplando. Algum dos irmãos gostaria de fazer algum comentário? Como que se deu isso? Acho que foi alguém de fora que falou, né? Alguns irmãos? Carla, por favor. A Carla ela fica assim, meu Deus, eu quero falar. Eu acho que, como a dona Clarice falou, queria estar lá. Foi um momento muito lindo, com certeza. Mas a gente tem que pensar nas condições ali em que estava acontecendo tudo, né? Então, ao mesmo tempo que foi algo maravilhoso, né? Eu acho que para muitos que presenciaram ali, pensaram, ué, o que é isso, né? Então, mas enfim, o impacto que causou para os discípulos, isso acho que foi assim, da mesma maneira que eu acho que eles não esperavam que Jesus morresse, porque eles esperavam o reino, né, ser estabelecido, e esperavam que Jesus reinasse ali presencialmente, mas não era desse reino físico que Jesus estava falando. E para eles isso foi algo meio, para alguns eu acho que até foi decepcionante, né? Aí Jesus ressuscita, aparece para eles. Aí ali na ascensão, não digo que foi uma decepção, porque aí ali depois eles receberam o Espírito Santo, mas foi de novo um impacto para eles no sentido de uau, de quem nós estamos realmente falando, né? Então, não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando, mas ao mesmo tempo que foi maravilhoso, porque nós temos a Bíblia aqui, o contexto, a gente sabe o início, o meio e o fim, mas eles lá não sabiam, né? Estavam presenciando isso. Então, ao mesmo tempo que estava sendo maravilhoso, depois veio, tá, e agora, né? O que vamos fazer? O que vai ser disso? Que caminho seguir agora, né? Exato. Eu imagino que tenha sido algo assim. A Lucilene gostaria de falar também. Bom dia, Lucilene. Assumi essas palavras da Carla, porque deve ter sido um momento completamente indescritível, né? Tanto que a Bíblia fala que ele foi... como é que ele usa aqui a expressão? Foi levantado aos céus, né? E é muito difícil imaginar isso, porque nós estamos acostumados com a gravidade puxando para baixo. E então, como disse a Carla, deve ter sido um momento inacreditável para aqueles que testemunharam. E acho que é essa a beleza desse momento, né? Porque só pela fé a gente pode acreditar que isso aconteceu. Sim. E, enfim, o que aconteceu até hoje repercute nas nossas vidas, né? E vai repercutir ainda enquanto a Terra estiver existir. Deve ter sido uma coisa muito
o levantado aos céus deve ter sido assim indescritível, né, Carla? Sim. É interessante. É difícil, né? É difícil, sim, mas é importante a gente ter uma coisa em mente. Às vezes a gente esquece, a gente fala muito disso e talvez a gente esqueça disso. Que Jesus, ele não foi... Fala, dona Clarice, desculpa. Amor. Acho que não é igual, né? O que a gente vê lá na televisão. A gente viu Jesus subindo, mas eu acho que é muito mais maravilhoso. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver com a nossa esperança também, né? Mas é importante a gente entender uma coisa, que Jesus, ele não subiu apenas como Deus, ele subiu como homem também. É o Deus homem, a gente precisa lembrar disso. Pense, Jesus, o Deus homem, foi assunto aos céus. Ele foi levado aos céus. A gente vai falar um pouco sobre isso. Essa vai ser uma das minhas perguntas, daquelas que eu gosto de fazer. Onde que Jesus está hoje? Mas esperem, guarda essa perguntinha aqui para daqui a pouco. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele não foi apenas como em forma de Deus, como na última aula que eu dei, que criou um nó na cabeça, das nossas cabeças, né, na forma de Deus, mas eu creio que a gente conseguiu chegar numa resposta bem coerente com a Bíblia, né? Mas Jesus, ele está no céu hoje, né? E Jesus, ele é o nosso representante, o representante do povo de Deus no céu, né? E antes de nós entrarmos nessa questão, onde Jesus está, ainda dentro dessa questão de como que Jesus foi, gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus novamente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 9 a 11. Eu posso ler aqui. Atos está sendo projetado também. Atos 1, de 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Isso que a dona Clarice falou me faz, e lendo essa passagem, me fez lembrar dessa passagem, vendo essa passagem, me deixa muito claro na minha mente que foi algo muito maravilhoso de como Jesus foi. Porque está falando que da mesma forma que Jesus subiu, ele vai voltar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê sobre a volta de Cristo, a gente não vê que Jesus ele volta secretamente, como alguns irmãos acreditam que vai ser a volta de Cristo, né, dos 1000 anos, que Jesus vai voltar secretamente. Não, a gente vê que tem trombeta. A gente vê que um dos sinais da volta de Jesus tem trombeta ressoando. Então pensem como magnífico foi a subida de Jesus aos céus, como Jesus foi levado aos céus, né? E esses anjos falaram: do mesmo jeito que Jesus, vocês estão vendo Jesus subir, vocês vão ver ele voltar. Então deve ter sido algo glorioso, deve ter sido algo indescritível, coisa que TV nenhuma pode contar pra gente. E a gente vai ter esse privilégio, né? Exatamente. Então, assim, é importante ver que essa passagem, assim, a intenção de Atos é um livro. O autor é Lucas, e Lucas ele era um historiador. Se a gente for ver o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, nós vamos ver ali que existe uma intenção muito minuciosa de contar os detalhes. E Lucas ele tem essa pegada mais descritiva mesmo. Então, assim, a intenção de Lucas aqui, que é importante, o relato que ele nos dá aqui. Não sei se os irmãos perceberam, mas é falado muito sobre isso. Jesus ele foi levado às alturas. Existe essa repetição várias vezes, né? Que Jesus estava subindo. Aí tem os anjos aparecem. Jesus ele foi levado. Existe uma ênfase muito grande para que não haja nenhuma dúvida de que foi uma subida literal, de que Jesus ele foi literalmente assunto aos céus. A sua ascensão foi literal. Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo. Não apenas a parte divina, como muitas heresias falam, né? Não, Jesus físico, Jesus ser humano, glorificado, foi
aos céus. Isso é importante a gente saber, né? O texto que nós lemos lá em Efésios, capítulo 4, no início, nós vemos que tem um propósito de Jesus ter feito isso, né? Jesus, ele poderia ter ficado na terra? Jesus, ele poderia ter ficado na terra. Jesus, ele poderia ter morrido e ficado na glória com Deus eternamente? Poderia. Ficou 40 dias. 40 dias. Ficou 40 dias. E é interessante que nesse tempo aqui, né, está aqui em Atos, né, versículo 3, Atos capítulo 1, versículos de 1 a 3, vamos falar o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Versículo 3. Depois de ter aparecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E aí o versículo 4 fala mais sobre a humanidade de Cristo, né? É maravilhoso. E comendo com eles, deu esta ordem, né? Não se afastem de Jerusalém, enfim. Então a gente vê que Jesus ali, ele esteve com os apóstolos, né? Ele esteve com os discípulos. A gente vai ver também, agora me fugiu a passagem, mas cerca de 500 testemunhas estavam ali vendo. E Lucilene, pode falar, complementar aí com a aula. Leva lá, por favor. Pode levar. É interessante, de 1 a 11, que o apóstolo Lucas, ele vai num crescendo contando a história da ascensão de Jesus, até que termina no ápice, descrevendo o fato em si. E ele cria, se você lê como um leitor, um simples leitor, né, ele cria um suspense. Não sei se lendo a gente percebe isso, porque ele diz ali no 1, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. 1, 2, né? 1 e 2. Aí ele repete. E depois, lá no 9, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E ele continua relatando. Então, ele vai num crescendo, como se criasse um suspense. Né? Gente, aconteceu. Foi assim. E não apenas aconteceu, como vieram dois anjos e falaram: olha, gente, aquilo que aconteceu, os anjos falaram que aconteceu. Então, assim, o relato de Lucas, ele é muito descritivo. Ele tem uma linguagem de alguém que está escrevendo, de fato, um relato histórico. Ele está escrevendo isso como um fato, né? E ele repete isso várias vezes. Ele usa palavras, por exemplo, provas incontestáveis, para deixar claro que é algo que a gente, se a gente estivesse lá, a gente poderia ver. A gente viria facilmente. Não seria algo misterioso. Não seria algo que a gente decifraria. Seria algo que a gente ia perceber. Por favor, Carla. As provas incontestáveis é o fato dele ter comido com os discípulos. Então, assim, há ainda alguma dúvida que ele ressuscitou em glorificado. Corpo glorificado ainda, né? Por cima. Então, assim, sim, ele comeu, ele bebeu, ele esteve com eles, presente, né? Falou, claro, ensinou. num corpo glorificado, mas em corpo, não em espírito. Não em espírito. Porque senão o espírito não precisaria comer. Essa é a intenção. Né? Exatamente. Então, provas incontestáveis, comendo com eles, ele se alimentou, ele esteve ali junto. Sim, né? Jesus, ele esteve junto ali, ressurreto, glorificado, né? Por favor, ali, amor. Pode levar. Aqui, microfone. Desculpe. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, né? Que fala que ele, aqui, primeiro e capítulo 15, né? Isso. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, você tinha citado, né? Isso, era exatamente isso.
E a gente vai falar sobre isso porque o capítulo 15, ali, ele vai falar muito sobre a morte, né? Vai falar sobre a morte e a derrota da morte e a ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala bastante sobre isso, né? Então, Jesus ele tem esse propósito também de ascender aos céus, né? Jesus ele foi para os céus. E a gente leu lá no início, em Efésios capítulo 4, que tinha um propósito, né? Vamos abrir lá, não vou pedir para ninguém ler, só para a gente relembrar, Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 12. Ali a gente vai ver que Jesus ele fez isso, né? Jesus ele ascendeu aos céus, né? Citando uma passagem do Salmo 68, né? Que quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Esses dons aos homens a gente vê no próprio texto que o apóstolo Paulo ele fala ali, né? Jesus ele subiu, né, aos céus, isso é fato. E ele também concedeu dons. Ele concedeu dons uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? A gente pensa que são 5, mas na verdade são 4 dons ali, porque pastores e mestres estão numa estrutura ali que puxam um com o outro. Porque, ó como está escrito o texto. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros, ele usa, né, essas terminologias só 4 vezes. Então, pastores e mestres são aqueles que são praticamente a mesma coisa aqui, pela própria escrita que o apóstolo Paulo está usando, né? Então, a gente vê que Deus, Jesus, ele chama pessoas para exercerem esses tipos de ofícios dentro da igreja, né? E tem um propósito, né? Versículo 12 fala sobre o propósito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Jesus ele está no céu, ele ascendeu aos céus. Isso tem a ver também com o seu ofício sacerdotal e com o seu ofício real. Ao mesmo tempo que Jesus está no céu, intercedendo por nós como um sacerdote diante de Deus Pai, Jesus ele está concedendo dons ao seu povo como um rei. Então ele coloca pastores, ele coloca presbíteros, coloca professores da escola bíblica dominical, colocam diáconos, colocam todo tipo de liderança na igreja para que o corpo todo seja edificado, para que todo o corpo seja aperfeiçoado. E não é o corpo qualquer, é o corpo de Cristo, que é o cabeça, que é o nosso representante no céu, né? Então, vamos agora é aquela pergunta. Se você ficou aí, né, curtindo a pergunta na sua cabeça, é aquela perguntinha, né? Onde que é o céu? O que é o céu? O que acontece? Onde que Jesus está? Hoje, no Globo Repórter. Não, mentira, gente. Não, mentira, gente. Não. Onde que é o céu? Eu gostaria muito de ouvir sobre os irmãos, porque é aquele tipo de pergunta que a gente está tão acostumado que a gente só repete às vezes. Mas o que é o céu e onde é o céu? Onde Jesus está? Queria ouvir dos irmãos um pouquinho. Tá, então eu vou falar. O que eu imagino, né? E também acho que o pastor Patrick, na aula passada, mencionou que sobre a criação e o céu ser aqui, né? Eu compartilho um pouco com ele desse pensamento, porque eu penso, gente, Deus não iria criar coisas tão maravilhosas para ficar aqui, acabar e a gente ir para um outro lugar. Claro, muito mais maravilhoso, né? Mas o que eu imagino é fora do tempo. Né? A gente tem que lembrar que Deus não está nessa nossa linha do tempo. Deus não está no nosso cronos. Ele está fora. Então, por isso eu consigo imaginar que, sim, não só nós estaríamos com o nosso corpo glorificado, mas a Terra, o planeta como um todo, estará renovado. Né? Porque a Bíblia mesmo fala que a natureza anseia pela vinda de Deus. Né? Romanos 8. Então, eu penso, baseado nesse texto, eu penso, o céu deve ser maravilhoso, e eu como sou amante de animais, eu imagino, cara, nós vamos conviver com eles assim, frente a frente, lado a lado,
abraçando o leão e tudo mais. Então, eu imagino que seja algo... E é aí que Deus está. É Sim. aí que Jesus está. Então, só que lógico, né? Ele foi... é difícil para a gente imaginar, como a Lucilene falou, a gravidade e tudo mais, um corpo subindo, sendo elevado. Para onde ele foi? Para fora do tempo, para fora desse nosso tempo Cronos. Ele está fora do Cronos. E mesmo assim não está ausente do Cronos. Não está ausente do Cronos. Ele está aqui. É assim, algo que né? Mas ele está vivendo fora do Cronos. Como homem também, como Deus homem. Isso que a nossa mente às vezes, meu Deus, o que está acontecendo? É esse Deus que eu amo, que eu adoro? É esse Deus mesmo. Presbítero, por favor. Eu acho que é bem interessante, né? Mas eu acho que os céus é onde Deus está, né? Onde que Deus está no céu. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente transcende o nosso entendimento, né? Porque a gente tem a tendência, logicamente, de o céu está acima de nós e depois das nuvens, né? E se for extrapolado, aí tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Não vamos entrar nessa discussão. Ixi. Né? Tem um quarto céu, enfim, um quinto céu. Então tem essa situação. Mas o fato é que eu acho que o que a Bíblia diz é que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercede por nós, nos céus. Se está acima de nós, do lado de nós, abaixo de nós, é um mistério, né, que Deus tem preparado para nós, né? Mas é uma questão bem interessante. Mas eu acho que assim, que Deus está nos céus, né? E os céus é o lugar que Deus está, é que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Acho que é essa, né? E tá, como diz a Carla, né? Além do que de repente a gente vê, além do que a gente está imaginando, né? É isso. Se um dia um telescópio como o James Webb, né, que é um melhor telescópio da história inventado até o momento, um dia conseguir chegar o mais longe possível para fotografar alguma imagem do universo, ainda o céu não é lá. Ainda o céu não é lá, né? É interessante pensar sobre o céu, porque a gente fala muito sobre ir para o céu, né? Quando a gente é criança, a gente fala assim, papai do céu, eu quero ir para o céu quando eu não estiver mais aqui, né? Então a gente fala muito sobre o céu, a gente vislumbra muito o céu, o coração humano almeja isso, né? Independente se você já fez sua profissão de fé ou não, o ser humano ele é carente por essa conexão com Deus, né? E a gente chama a morada de Deus, como o presbítero Gilson falou, que o céu é a morada de Deus, né? A gente pode entrar naquelas discussões, quando o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, que ele conheceu um certo homem que foi até o terceiro céu. A gente pode começar a pensar, o que seria esse terceiro céu, né? Mas eu vou deixar o suspense aí para os irmãos, se vocês quiserem pesquisar o que significa terceiro céu. Eu tenho uma interpretação aqui, mas eu vou deixar isso como lição de casa, né? Mas enfim, o céu, né, ele é um lugar. É importante a gente pensar que o céu ele é um lugar. Ele não é algo simplesmente espiritual ou contextual, intelectual, alguma coisa assim que não dá para tocar. Eu convido os irmãos a abrirem lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. O texto vai estar sendo projetado. João, capítulo 14, de 1 a 3. Posso ler aqui, e diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O céu é um lugar que Jesus está preparando para nós. Isso é maravilhoso. O céu é um lugar que Jesus está preparando para nós, né? Jesus está lá em corpo. Jesus, ele subiu como homem glorificado. E Jesus, sendo Deus homem glorificado, está lá nesse lugar. Fisicamente, Jesus, pensem nisso, Jesus está fisicamente com um corpo que hoje para nós é corrompido, mas é um corpo que, nesse mesmo corpo, que vai ser glorificado um dia, a semelhança de Cristo, não por nós mesmos, nós vamos estar com Jesus. Jesus mesmo fala isso, vocês vão estar comigo
Vocês vão estar comigo. Eu vou na frente, vou preparar o lugar para que quando vocês forem, esteja tudo pronto para vocês. Para que eu vou compartilhar isso com vocês. Vocês vão estar comigo para sempre. É maravilhoso isso. A doutrina da ressurreição do corpo, ela implica e requer que se creia no céu como um lugar. Como um lugar. Não como uma ideia, não como uma Matrix. Tenho certeza que muitos dos irmãos aqui já assistiram o filme Matrix, que a gente está numa simulação, que aí quando a pessoa morre, o programa que está correndo no cérebro da pessoa desliga e pronto, acabou a simulação, né? Era tudo ilusão. Não, o céu é um lugar, o céu não é uma ilusão. Assim como a ressurreição de Cristo não foi uma ilusão. Assim como a ascensão de Cristo aos céus não foi uma ilusão. A gente leu o texto de Atos aqui, eram provas incontestáveis, provas materiais. Provas que falavam assim, não tem como dizer que não aconteceu. Não tem como dizer que foi uma mera ilusão. Não tem como falar que foi um surto coletivo de 500 pessoas, como nós lemos ali. Né? Isso teria sido um milagre maior. Imagine um monte de 500 pessoas tendo o mesmo surto coletivo de ver um homem que morreu, ressuscitou, está falando com você por 40 dias e depois ver ele ascendendo aos céus. Isso seria um milagre mais improvável do que a própria ressurreição e ascensão de Cristo. Então, sim, de fato, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, Jesus está preparando um lugar para nós. Como o presbítero Gilson bem lembrou, e puxando isso para a pergunta 54, como que Cristo é exaltado ao sentar-se à direita de Deus, né? À mão direita de Deus, Jesus está lá intercedendo por nós, né? Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Alguma colocação? Por favor. Pode levar lá, pode levar o microfone. Só que eu achei alguma coisa também em relação ao céu, em 2 Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Exato. É importante, acho que a gente fica meio repetitivo, mas são coisas que estão, por causa da nossa cultura, que é tão materialista, é importante a gente falar assim. O céu, novo céu e nova terra, não é que vai ser tudo destruído, feito tudo, alguma coisa nova. É que novo céu e nova terra, é que aquilo que existe vai se fazer novo novamente. Não espontaneamente, mas através do poder de Jesus Cristo, que vai voltar em glória da mesma forma como ele subiu, e da mesma forma como ele ascendeu. Exato, a gente vê lá o relato, né, da volta maravilhosa de Cristo, triunfante de Cristo, né, de uma forma majestosa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A ascensão de Cristo, eu estava esquecendo já de mencionar isso, a ascensão de Cristo foi uma declaração também de vitória sobre os inimigos de Cristo. Porque Jesus, ele não apenas morreu e ressuscitou, ele ascendeu aos céus e agora ele recebe todo o domínio. Jesus, ele fala isso. Lá em Mateus 28, quando nós lemos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tudo está subordinado a Cristo, tudo é de Cristo. O primeiro-ministro da Holanda, lá do século XIX, se eu não me engano, Abraham Kuyper, ele foi um proeminente calvinista, né? Ele foi quem inaugurou a escola de pensamento do neocalvinismo, né? Se os irmãos quiserem pesquisar isso também, é muito interessante, que faz com que nós entendamos o calvinismo também, que é a doutrina que nós seguimos aqui como presbiterianos também, de que é um sistema. É um sistema, uma forma de pensar, uma forma de fazer as coisas acontecer. Ele tem uma frase que é muito importante. Não existe 1 milímetro cúbico na criação que Jesus não fale, é meu. Jesus, ele fala isso. Não existe 1 milímetro cúbico, 1 milímetro quadrado que seja, que Jesus não fale que é meu. É dele, tudo é dele. Nós somos dele. E é interessante que, por mais que muitas pessoas neguem a Cristo, aquelas pessoas também pertencem a Cristo. Aquelas pessoas pertencem a Jesus. Independente do que ela vai falar ou não, da escolha dela de querer encontrar, de receber Jesus no seu coração ou não. Aquelas pessoas pertencem a Cristo. E a gente precisa entender essa realidade, porque a gente não pode se acostumar com a realidade de que existem pessoas que pertencem a Cristo, mas que também estão indo para o inferno. Todos somos propriedades de Cristo. Mas existe uma parte dessa propriedade de Cristo que ele ama,
que é o povo dele, que ele tem para ele como alvo da sua salvação e redenção. E nós queremos, como aqueles que pregam para todo mundo, que todo mundo, se Deus assim permitir, que todo mundo conheça Jesus, porque inevitavelmente no último dia todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, vai reconhecer que Jesus é Deus. Vai reconhecer. Ainda é tempo. E é por isso que nós não podemos ficar parados. É por isso que nós não podemos ficar assim, acostumados. Está acontecendo tanta coisa ruim no mundo, a cultura está falando, está tudo bem, é o mundo. Não, a gente tem que ficar inconformado. Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos 12. E nisso, enquanto Jesus está lá nos céus, ele está intercedendo por nós. Jesus, ele é vitorioso, ele mostra a sua vitória sobre os seus inimigos também ao ascender aos céus, dominando sobre tudo e todos. E nisso, ele exercendo o seu papel, seu ofício real, Jesus ele continua exercendo também o seu ofício sacerdotal. E o que se destaca aqui nesse momento é o ato de interceder. Né? Jesus ele está à destra de Deus e ele intercede por nós. Mas eu queria saber dos irmãos o que significa, o que a Bíblia fala sobre Cristo que está assentado à destra de Deus, à mão direita de Deus. O que significa isso? Porque às vezes a gente acostuma com certo crentez e a gente fala isso, mas às vezes a gente não sabe o que significa isso. O que é estar assentado à destra de Deus? Estar assentado à mão direita de Deus. O que significa isso? Advogado? Uhum. É literal isso? É literal? Deus está num trono. Aquelas perguntinhas, né? Aquelas perguntinhas que a gente está acostumado às vezes com a... Ele está intercedendo por nós. Sim. Sim. Exato. Jessi? Automaticamente a imagem da gente é Deus no trono, né? A gente sabe que é um só, né? A Trindade. Mas a gente automaticamente você já imagina Jesus ao lado direito, né? Automaticamente. Mas a gente sabe que o Senhor, que é uma pessoa só, e Ele está aqui do nosso lado, nos advogando. A gente não precisa tipo assim, eu vou ter que confessar com Narciso, né? Não, nós temos o livre-arbítrio, chegar até Deus. Nós temos essa liberdade de chegar a Deus, né? Nesse sentido de que... Hebreus vai falar sobre isso, né? Que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, né? E esse sentido de estar à destra de Deus é que Jesus, ao estar com Deus em autoridade, ele recebe como recompensa, né, a exaltação à destra de Deus. Jesus estando assentado à destra de Deus, né, não é algo literal, não é que Deus tem de fato um trono, que ele está sentadinho lá, governando sobre tudo, só olhando o que está acontecendo, né, e Jesus está do lado dele, olhando assim para o trono. Não é isso. Quando é um sentido, é uma expressão figurada que fala assim que todo o poder de fato, que Deus Pai e Deus Filho são iguais em poder, domínio e majestade, porque são Deus. E essa exaltação à destra de Deus quanto à pessoa do Filho é que pelo fato do Filho ter sido obediente até o final, nós já falamos sobre esse texto nas últimas semanas, né? lá de Filipenses 2, vemos que a recompensa por essa obediência, pelo sofrimento e morte, é isso, essa exaltação, essa autoridade dada a Jesus, de fato que tudo pertence a Cristo, né? E eu convido os irmãos a abrirem lá na carta de 1 Coríntios capítulo 15, como a gente estava mais cedo, versículos 23 a 28. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
23 a 28. Eu vou ler aqui, o texto vai estar sendo projetado. Diz o seguinte: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos. Então a gente vê aqui que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, com exceção a Deus Pai. O texto está falando aqui que tudo está sujeito a Cristo, excluindo aquele que deu o direito de sujeitar tudo. Então, o domínio de Cristo está sobre tudo, menos a pessoa de Deus Pai. Não porque Deus Pai é maior que Deus Filho. E aqui o texto não está falando que Cristo vai deixar de reinar, que Cristo não vai ser rei para sempre. O texto está nos dizendo que isso vai ser administrado de certa forma até o último dia, mas do jeito como nós conhecemos hoje, do jeito que nós entendemos hoje. Mas Cristo vai ser para sempre sacerdote, vai ser rei para sempre, vai ser profeta para sempre. De fato que nós, diante da pessoa de Deus, diante da Trindade, é que a gente não consegue conceber isso. A gente não consegue mensurar o tamanho que é isso, a beleza e a grandeza que é isso, do que é estar diante da Trindade. A gente não vai ver 3 pessoas lá, separadas uma das outras, como se fossem 3 deuses. A gente vai ver um único Deus, todas as coisas sujeitas sempre àquele único Deus. O texto, ele às vezes parece que a gente, poxa, mas Jesus vai deixar de reinar, Jesus vai entregar tudo a Deus Pai, vai se sujeitar a Deus Pai, mas aí Jesus deixa de ser Deus completo para... A gente pode pensar dessa forma muitas vezes numa primeira leitura. Mas o texto está nos dizendo é que Cristo, ele não perde o seu domínio sobre tudo. Cristo nunca sujeitou a Deus Pai, porque Deus Pai lhe deu o direito de dominar todas as coisas. E isso vai ser agora administrado de outra forma. Depois da segunda vinda de Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai administrar o seu ofício real de outra forma, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser rei, sem deixar de ser profeta, sem deixar de ser sacerdote. Eu sei que às vezes é assim, meio incompreensível, mas muitas coisas a gente precisa entender que é um mistério, porque a gente não está lá para contemplar o último dia, Então, a gente vê que esse poder ele é atribuído a Cristo e é absolutamente universal, inclui todo o universo criado, incluindo até mesmo o mundo espiritual. A gente vê aqui que no versículo a gente estava lendo, porque é necessário que ele reine até que possa os inimigos, tal. Aqui não estou achando o texto aqui que fala sobre o último inimigo ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos a seus pés. Quando houver destruído, aqui, versículo 24. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. A gente sabe que isso aqui, a gente já viu em algumas pregações passadas, o pastor Tiago ministrou aqui sobre o poderio de Satanás, que Satanás ele exerce também seu poder através de principados, potestades, poderes, e às vezes nós subestimamos isso. Então isso implica, o texto está nos dizendo que Jesus, até mesmo Jesus, sujeita o mundo espiritual. Por favor, Carla. Aí agora você entrou numa questão, que eu estava esperando um momento para poder lascar. Poderia ter sido semana que vem que passou. Se manifestar, mas assim, você falou ali que não há 1 milímetro cúbico, não há nada que não pertença a Jesus.
E aí, a gente tem a tendência, não a gente, mas assim, a gente tende a pensar que Deus e o diabo são duas forças e que Deus está lutando contra o diabo e o diabo é uma força de igual poder. E aí, me veio uma vez uma pergunta, e aí essa eu pus para os universitários, porque a Cecília que perguntou, e aí eu deixei o universitário lá de casa, o Aquias, responder. Aí eu falei, vai além. Mas eu acho interessante colocar aqui. Deus criou o mal? Depende de qual mal que a gente está falando, né? No sentido de Satanás e seus principados e potestades. Sim, a gente crê que Deus ele criou todas as coisas. Quando a gente vê Jesus falando sobre Satanás, né, a gente vê que existem várias interpretações falando que quando Jesus ele fala assim, eu mesmo vi Satanás cair como um relâmpago, né, cair como um raio dos céus, né. Tem gente que fala que isso é um relato que Jesus está mencionando o que ele viu na eternidade, quando Satanás foi expulso dos céus. Mas quando a gente vai lá em Apocalipse 12, ele vai falar sobre a guerra que o Satanás ele travou contra o céu. E que o arcanjo Miguel foi lá e, né, deu um chega para lá em Satanás. E nisso, nessa expulsão de Satanás, 2/3 do céu, 1/3 dos anjos, né, foi com ele, né? Então a gente. Oi? 12, versículo 7, vai falar sobre isso, né? Então a gente crê que previamente Deus ele criou os anjos. A gente sabe que Deus ele criou todo tipo de criatura, de ser, de tudo que existe, tudo é obra de Deus, né? A gente tem a tendência de pensar que os anjos eles são superiores aos seres humanos, mas somente o ser humano recebe a imagem e semelhança de Deus. De forma que a gente vê em Apocalipse também, o apóstolo, em 1º e 2º Tessalonicenses, não me lembro agora, que o apóstolo Paulo também vai falar sobre nós julgarmos os anjos, né? Nós entendemos que anjos são seres superiores, são seres assim que são dotados de nunca pecar. Eles, de fato, eles carregam um arbítrio diferente do que a gente teve em Adão. Eles, de forma que eles não conseguem alcançar o arrependimento quando eles pecam. É algo que a gente tem que estudar muito a fundo na angiologia e até mesmo na demonologia, que é o estudo disso, dessas questões mais angelicais. De saber que Satanás ele não reina no inferno, né? Que fala que são potestades do ar, como a palavra de Deus fala. Então pensa que o diabo, seus demônios, estão por aí rondando o mundo, sabe? Então a gente entra em assuntos assim que a gente fala assim, Deus ele criou os anjos. Deus ele criou todo tipo de criatura. Deus sabia? Deus sabia que isso ia acontecer. O que deve consolar o nosso coração e fazer com que nós entendamos é que isso glorifica mais a Deus do que deixar as coisas nunca terem dado errado. Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, no seu infinito poder, ele entendeu assim, esse é o melhor jeito que vai me glorificar e vai fazer com que os homens entendam que eu sou um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que tem ira também, um Deus justo, um Deus fiel. A minha imagem e semelhança, que é o ser humano, vai entender de forma muito clara isso, de como eu sou. Eles vão me conhecer muito melhor do que simplesmente se isso nunca tivesse acontecido. Eu joguei a pergunta porque já ouvi dizer assim, o plano de Deus falhou. O diabo está aí com com o seu domínio aqui da fogueira aqui, ó. Então, assim, não, o plano de Deus não falhou. Não, jamais. Né? Não, Deus ele é perfeito. Eva e Adão, será que deu esse livre-arbítrio para Satanás também, então, esse anjo caído? Os anjos eles são seres livres, totalmente livres. Eles estão eles estão junto com Deus, eles são seres espirituais também, são mensageiros de Deus também. É isso que a Bíblia nos fala, né? Então, o anjo, pela sua condição espiritual e pela sua condição de serem adoradores,
em tempo integral de Deus, né? Nisso a gente vê que tem arcanjos, serafins, querubins, que são ordens, né? Que são patamares ali de anjos, né? De hierarquias de anjos. A gente sabe que eles estão para adorar a Deus. Então, pelo fato deles estarem nisso, isso é o que nós podemos entender assim pelas informações que nós temos de anjos na Bíblia, né? Eles não teriam o retorno ao arrependimento justamente por causa dessa condição de serem criaturas que estão ali adorando a Deus e são criaturas, não criaturas espirituais, é meio contraditório, né? São seres espirituais que estão ali e que não são dotados de arrependimento. Se eles se rebelam, no caso de Satanás não pode se arrepender. Satanás é um anjo, a gente sabe, né? Ele é um anjo caído, né? Ele é um ser celestial. Eu não vou nem falar que é um anjo, vou falar que ele é um ser celestial, um ser espiritual. E caído, corrompido. Sim, ele já está condenado, ele está derrotado. E pela sua essência ser celestial, ser espiritual, ele não é dotado de arrependimento. É impossível Satanás se arrepender, sabe? Então, assim, e a gente vê na Bíblia que não existe salvação sem um arrependimento. Isso é uma ordem que Deus dá, sabe? Isso é uma ordem que Deus coloca. Né? É um assunto bem conturbado, mas Deus ele permite muitas coisas. E aí a gente às vezes não entende, mas a gente precisa saber que isso glorifica o nome de Deus. E a gente precisa lembrar da promessa bíblica de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele não deixa de nos amar. Jesus não deixa de interceder por nós. Jesus não deixa de ser rei soberano sobre tudo e sobre todos. A gente precisa levar essas verdades bíblicas. Não é porque uma coisa que a gente não entendeu que aconteceu na nossa vida de ruim, que as coisas que a Bíblia fala que são superiores até mesmo à nossa existência, até mesmo à matéria, se perderam, né? Então o mal existe, mas o que importa é que existe um Deus bom, que também, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde existe um mal, Deus vai lá e acaba com o mal com o seu bem. Não é isso que a gente vê? Até mesmo o nosso trato, Jesus ensinando o nosso trato com nossos irmãos, não corresponda um mal com o mal, mas corresponda um mal com o bem, porque existe o bem. O fato é que existe o bem, existe um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que nos ama, o que é diferente de tudo que a gente vê ao nosso redor. Porque se a gente esquece de Deus, a gente só vai ver mal mesmo. Não, é só importante, né, frisar, o mal não é uma força que contrapõe a Deus. Não, o diabo, na verdade, ele é um cisco na frente de Deus. Ele já está derrotado, como a Lu leu ali em Apocalipse 12. Exatamente. O diabo ele já está condenado. O diabo, Apocalipse 12 é interessante. Eu interpreto o Apocalipse 12 como um resumão da história. A gente vê ali que o diabo ele se atenta contra a divindade de Deus, contra a majestade de Deus, ele é expulso. Então ele vem com grande cólera, porque ele já está condenado, para acabar com a genealogia do Salvador, porque lá em Gênesis 3,15, Satanás ele recebe uma promessa de que ele ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher vai ferir a cabeça. Então a tentativa de Satanás ao longo de todo o Novo Testamento e no início e até mesmo na vida de Jesus é acabar com o descendente da mulher, né? E tentar impedir isso de toda forma. E o descendente da mulher, a gente vai ver lá sobre a mulher que está no deserto, que ela está grávida, né? Que é a igreja representada ali, que Jesus ele veio do meio da igreja, né? A gente vê que Jesus ele vence, esse filho da mulher nasce, ele governa com cetro de ferro, e Satanás, vendo que ele foi derrotado agora, o que acontece? O que Satanás faz? Ele se rende? Não, ele persegue a mulher, ele persegue a igreja, ele vai tentar acabar com a igreja, e ele continua com a mesma cólera. A gente subestima o poder do diabo. Essa é que é a verdade. Pronto, como um leão, pronto a nos tragar. É isso que Tiago fala, não é? Então, assim, o Apocalipse 12, eu encaro isso como um resumão da história, de toda a história bíblica, da tentativa de Satanás de destruir
ou o descendente da mulher não conseguiu, e agora de acabar com a igreja. Por isso, tenham cuidado. Lembre-se que existe Jesus que está conosco, intercedendo por nós, nosso advogado, né? Então, nós precisamos entender essa realidade, que nós não estamos sozinhos. Mateus 28, versículos de 18 a 20, vai falar que ele vai estar conosco até o fim, até o último momento, né? E Jesus, ele domina sobre tudo, e a gente vê lá em Efésios capítulo 1, 22, esse domínio de Cristo, essa intercessão de Cristo, essa exaltação de Cristo ao estar à destra de Deus, tem como propósito beneficiar a igreja. Lembra quando a gente falou sobre graça comum, sobre graça especial, né? Que a graça comum, ela serve justamente para preservar nós, a igreja, os crentes em Jesus. A graça comum serve para isso, para que não haja matança, a nossa matança, por exemplo, para que a gente não morra, para que a palavra, por mais que a gente tenha dificuldade, por mais que irmãos nossos estejam morrendo, a igreja continua firme, né? A igreja continua constante, a igreja continua falando sobre o amor de Deus, né? E como que Jesus ele faz isso? Como que o domínio universal de Cristo pode beneficiar a igreja? Congregando os eleitos de Deus, os santos de Deus, defendendo a sua igreja contra os inimigos dela, não é verdade? Né? Aperfeiçoando a sua igreja, né, com esses dons de graça, na sua santificação constante, e também intercedendo por nós, como o sumo sacerdote que Jesus é. Jesus, ele beneficia a sua igreja. Toda a sua obra é em favor e é em amor pela sua igreja. Até mesmo quanto à realidade do mal. O mal é uma realidade, óbvio, o mal é uma realidade. Mas mesmo assim, Jesus, ele continua exercendo domínio sobre todas as coisas. E não apenas ele não apenas segura as pontas para nós, mas ele é tão poderoso que ele não apenas resolve o nosso problema, mas ele abençoa nós, para que nós não sejamos destruídos. Não é verdade? Aquilo que eu já falei algumas vezes, para nós bastávamos apenas sermos salvos, já estaria tudo bem, mas Jesus ainda continua abençoando a gente com uma roupa quentinha num frio desse, enchendo nossas barrigas com uma comida quentinha. Ontem foi uma maravilha, aquele monte de comida típica dos países, né? Tudo isso é bênção de Deus. Jesus coloca pessoas para edificação mútua uns dos outros, né? Jesus coloca ao nosso lado meios para que nós continuemos a pregar sobre a palavra, nos dá emprego. Jesus nos dá saúde. Por mais que às vezes a nossa saúde esteja debilitada, ainda existe fôlego de vida para que a gente continue a falar de Jesus e sermos testemunhas de Cristo neste mundo. Então, por mais que exista a realidade do mal, Jesus, ele continua a nos defender dos nossos inimigos, a nos aperfeiçoar na nossa santificação, a interceder por nós, a fazer com que nós amemos uns aos outros, fazendo com que seja tudo aquilo que ele ensinou, seja coerente e seja vivo ainda em nós, nas nossas vidas, enquanto ele está preparando um lugar eterno para nós. E Jesus, ele está na frente, está preparando um lugar eterno, e nós vamos para lá um dia. Mais alguma contribuição que os irmãos queiram fazer? Mais algum comentário, alguma pergunta? Sim. Sim.
O texto de Isaías 45:7, ele vai falar sobre isso, né? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, eu, o Senhor, faço todas essas coisas, né? Em outras traduções vai falar que eu crio o mal. E é o sentido assim de calamidade, não do mal moral, não do mal como se Deus ele fosse bem, fosse o perfeito bem, e ele também fosse em parte mal, de uma forma terrível, né? Não, ele cria um mal, aquilo que, como castigo muitas vezes, sabe? Que a gente às vezes não entende, às vezes a gente está pecando, a gente não quer saber do castigo, mas Deus envia um castigo. Esse castigo é um mal, cujo fim é nos repreender, cujo fim é nos aproximar dele, né? Às vezes a gente tem essa mentalidade dualista, existe um bem e existe um mal, e o mal não presta. Não, mas até mesmo as coisas ruins que acontecem estão subordinados ao bem que é o próprio Deus, né? Porque Deus ele exerce a sua bondade também em amor, ele exerce a sua bondade em misericórdia, em justiça. Davi, esse texto do censo, né, ele é um texto bem controverso, porque ele vai falar que, numa passagem vai falar que foi Deus que fez Davi fazer o censo, em outra passagem vai falar que foi Satanás que persuadiu a Davi fazer o censo. E como que explica isso? A gente pode estudar um pouco isso. Não, o fato é que Deus ele permite que coisas aconteçam para que a gente se aproxime dele. Jó, por exemplo. O testemunho de Jó no final, em Jó 42:5, ele tinha uma vida muito santa, era um homem muito justo, mas no final Jó ele fala sobre si mesmo. Antes eu só ouvia falar do Senhor, hoje meus olhos te veem. Não que ele está vendo Deus literalmente, não, é que ele teve uma proximidade tão forte com Deus, diante do mal, isso trouxe para ele, tirou todo aquele espírito de religiosidade dele, simplesmente como algo... de tudo isso, de como ele era bom e tudo mais, ele viu que... O diabo nada mais é do que um cachorro muito bravo na coleira. É isso. É um pincher bravo na coleira. Porque ele é tão pequeno, tão insignificante, que diante de Deus não há o que sobra. O diabo ele já está com seus dias contados. O diabo ele está derrotado já. Mas enquanto isso, ele pode fazer muito estrago. E ele vai tentar fazer o máximo que ele puder. Mas quem é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito Santo, que é Deus em nós, está conosco, né? Ele que nos santifica, Ele que nos lembra aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Mais alguma contribuição? Alguma coisa que os irmãos queiram falar? Então, vamos orar, meus irmãos? Bondoso Deus, que gostoso, Pai, que é falar de Ti. Que bom que estamos aqui, Pai, falando sobre o Senhor. É um dia frio, um dia gelado, né? Um dia que nós pedimos para estar em casa, mas como é bom vir aqui, Pai, falar do Senhor, e isso aquece tanto os nossos corações que nós esquecemos do frio, nós esquecemos das nossas necessidades que nos incomodam muitas vezes, porque é gostoso demais falar do Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos vislumbrando aquilo que nós vamos estar vivendo com o Senhor. Nós estamos hoje tendo um pedacinho, Pai, do céu aqui, Pai, que é falar do Senhor uns com os outros, Pai. Obrigado por estar preparando morada para nós aí na glória com o Senhor. Obrigado por não esquecer de nós, por mais pecadores que nós somos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, Pai. E isso não existe amor maior, Pai, que possa suprir isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco a todo momento. Obrigado porque o Senhor nos corrige. Obrigado, Deus, porque o Senhor, como justo Rei, Pai, nos castiga quando nós precisamos ser castigados. E isso nos aproxima do Senhor, porque o Senhor não é um Rei tirano, o Senhor é um Rei bondoso, um Rei de amor, aquele que intercede para que nós não caiamos nas tentações que o diabo tão astutamente tenta colocar nos nossos caminhos, Pai, que nós, por nossa responsabilidade, escolhemos pecar. Obrigado, Deus, porque nós temos o Espírito Santo que nos constrange e nos lembra aquilo que Jesus ensina. Obrigado por nos amar tanto, Pai. Não somos merecedores disso. Que o Senhor continue a nos abençoar, Pai. Obrigado, Deus, por esse domingo. Que o Senhor seja glorificado, Pai, ao longo do nosso dia, Pai, ao longo da nossa semana. Te louvamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.